noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É um prazer enorme recebê-los aqui. É muito bom recebê-lo aqui. E que essa energia, essa luz possa chegar aí, onde você está. Fica conosco. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos apresentamos a vós, pedimos a presença do nosso amado irmão Bezerra, toda a comitiva do bem, da caridade, consoladores, doutrinadores, benfeitores da luz, que estejam conosco, nos guiando, nos instruindo, nos orientando nos caminhos da vida, e trazendo entendimento e sabedoria para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Que assim seja. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra,
Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia vossa santíssima imagem. Que assim seja. O jejum de cada dia. Leitura do livro de Marcos 2, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com ele, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo no pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje fala sobre o jejum de cada dia. O que é jejum? O que é jejum? Olha, diz o médico, você tem que tomar esse remédio sempre pela manhã e em jejum. O que é jejum? O que é jejum? Hã? Ausência de alimento? Alguém disse, ausência do alimento? Essa ausência, ela é largo, é amplo isso, né? A ausência de alimento pode ser armário vazio para alguns, não é? A ausência de alimento não deu para comprar. A ausência de alimento acabou. A ausência de alimento, se eu disser que ela é momentânea para específico fim, aí eu posso entender como um jejum, né? Então, a ausência de alimento por conta de finalidade espiritual, aí eu posso entender que é um jejum. Mas quando é que os cristãos faziam ou fazem uso do jejum? E aí? Tem gente que na quaresma faz jejum. Ai, não, eu estou fazendo jejum de carne. Ai, não, eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Não tem? Ai, não, eu estou fazendo jejum, vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante. Que jejum é esse?
Então, isso não é jejum, né? Se não for para um fim, para uma finalidade espiritual, se não tiver vinculado a um estado religioso, então não posso dizer que é o jejum que nós estamos falando, né? Então, o jejum é quando os cristãos, eles deixavam de comer durante determinado tempo ou determinadas horas, com a finalidade do quê? Como? De alcançar alguma graça. Pode ser? Mas qual é a grande tacada do jejum? O jejum é o seguinte: o jejum, ele é usado nos momentos de lamento ou de sofrimento. Então, quando as pessoas estavam em momentos de lamento ou de sofrimento, elas entravam em jejum, entendendo que esse jejum vinha como uma purificação, ia de agrado ao Senhor, e então elas seriam abençoadas diante disso. Quando morria alguém da família, a família tinha que passar um tempo em jejum. Por quê? Porque estavam em lamento e estavam em sofrimento. Então, o jejum não tem outro fundamento aqui, a não ser o lamento ou sofrimento. E as pessoas, hoje, elas trazem o jejum com essa finalidade, de alcançar uma graça, né? De conseguir algo, como se Deus fosse moeda de troca. Olha, eu te faço isso e o Senhor me faz aquilo, tá ok? Então vamos lá. Estou começando hoje, ó, sem pão, hein? É ou não é assim? Senhor, imagina o que significa isso para o nosso Mestre Jesus. Alguém falar assim: Senhor, eu preciso muito disso. Eu prometo que fico 1 ano sem Coca-Cola. Ridículo, não é ridículo? Eu prometo que fico 1 ano sem tal coisa. Cara, você está querendo fazer barganha com Deus? Está querendo fazer barganha com o Criador? Está fora. Se ela não tiver a finalidade de purificação, no momento de lamento, no momento de sofrimento, o seu jejum, ou suposto jejum, não é válido. E aqui os discípulos de João Batista e os fariseus, de novo, né? Então estavam, quem estava lá? Os discípulos de João Batista, porque ele tinha seguidores. Nossa, João Batista está aparecendo ultimamente aqui, né? Falamos dele esses dias. Mas os fariseus, que nós já conhecemos, aqueles que tudo criticavam o mestre, cobravam, faziam artimanhas para pegar o mestre contrariando a lei, principalmente a lei de Moisés, a lei mosaica, a lei que tinha nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Eles ficavam armando situações. Junto com os discípulos de João Batista, estes dois estavam fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Já esqueceram? Jejum. Eles estavam em jejum. Os discípulos de João Batista, mais os fariseus, estavam em jejum. Então, vieram dizer a Jesus, de novo, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus
jejuam. E os teus discípulos, Senhor, não jejuam. Os discípulos de Jesus, do Mestre, não estavam jejuando. Não estou entendendo por que os discípulos de João Batista e os fariseus estão em jejum e os discípulos que andam com o Mestre não estão em jejum. E o que o Mestre fala? Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Imagina a cena de vocês serem convidados para um casamento e depois da celebração, todos no salão, ou na chácara, ou na casa do noivo ou da noiva, a mesa farta que prepararam coisas deliciosas, e os convidados dizerem assim: não, nós estamos de jejum. É ofensa? É falta de educação? É desfeita? O quê? Eu preparei esse banquete todo e vocês me falam que estão em jejum? É estranho, né? Quem que vai para uma festa em jejum, assim, no sentido que eu não vou comer nada? Geralmente é o contrário, né? Ai, não vou comer nada em casa, porque chegar lá eu quero desforrar. Né? Eu, como não posso me dar o direito, eu preciso comer um pouquinho em casa, né? Para a glicemia se manter. Chega lá, o nego fala: você não vai comer nada? Ah, vou comer um pouquinho. Aí faz aquele charminho, aquela gracinha, né? Vou comer um pouquinho. Se demorar para servir, eu já fico emburrado, né? Que a fome é uma coisa, além da glicemia, diabeticamente falando, quem sabe o que é, sabe o que eu estou falando. Além da glicemia, a fome é uma coisa que me desconcerta, me desconcentro. Eu falo que a fome dói, gente. Sempre falei isso. E todas as vezes que eu tive fome, ou que atrasou, já tivemos oportunidade de eu chegar em casa arado de fome. Minha mãe falou: não, só falta não sei o quê, já fui. Ou fui caçar alguma coisa, fui buscar alguma coisa. A fome, ela quando ela chega no limite dela, eu já saí de reunião por causa de fome. Por causa da fome, né? Então, eu fico imaginando as pessoas que são obrigadas a conviver com a fome. Né? A dor que é você abrir um armário, uma geladeira, abre de novo, já abriu, mas vai lá, olha de novo, mesmo sabendo que não tem. Abre o armário, não é? E não tem. Então, a fome, e juntando com os convidados, juntando com o jejum, essa palavra que o mestre fala: podem os convidados dizerem ao noivo, dentro da festa, que estão em jejum? Isso é desfeita, isso é desrespeito, isso é... Se o bom mineiro não aceita que alguém chegue na casa dele e não toma um café, que para ele é desfeita, né? Não come um pãozinho de queijo, um bolo de fubá, uma queijadinha, alguma coisa? Imagine o noivo que preparou um banquete, que deve ter gastado muito das suas economias, e os convidados olharem para ele e falarem: não, nós estamos em jejum. Mas quem é o noivo aqui? O noivo é o próprio mestre. O noivo é o mestre. Este mesmo. O que acontece? O que acontece é que essa conversa, esse rolo, esse borogodó todo, ele vem lá antes, o capítulo anterior desse texto fala
que os discípulos estavam com o mestre na casa de Levi. Lembra o pescador, o cobrador de impostos, Levi? Lembra que nós já estudamos? Lembra que quando ele avista o mestre, e o mestre olha para ele com aquele olhar, quando eu falo Full HD, fuzilante, e toca o coração e a alma daquele homem, e ele se sente obrigado a deixar aquele ofício de cobrador de impostos, de publicano que ele era, e ele leva Jesus para a casa dele e oferece um banquete. Ou seja, a vida daquele homem naquele dia se renovou, se converteu, vida nova foi restaurada. E ele resolve dar um banquete. Então esses discípulos de Jesus estavam com Jesus no banquete que Levi ofereceu. Por isso eles não estavam jejuando. Eles estavam em festa, eles estavam celebrando o novo despertar de um homem chamado Levi, que se tornou Mateus. Mais um seguidor. Então, Levi ofereceu um banquete. E esses homens foram e aceitaram. Levi, que se tornou o grande pregador e apóstolo Mateus. Este homem ofereceu o banquete. Aí o mestre chega na casa dele e fala: não, Levi, eu não vou comer não, porque eu estou em jejum. E os discípulos: não, nós também estamos em jejum. Entende isso? Então é por isso que eles não estavam em jejum. E não estavam passando por nenhuma situação de lamento ou sofrimento para entrar em jejum, para pedir essa purificação. Não estavam. Portanto, o mestre diz isso, enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Se você quiser começar o jejum no dia seguinte da festa, aí já se faz quase que, né? Ou pelo menos dá uma moderada, né? É, o famoso regime que a gente fala: segunda eu começo. Né? Só não fala qual segunda, né? Mas segunda eu começo. Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo... Quem é o noivo? Quem é o noivo, gente? O mestre. O noivo aqui é Jesus, que é o dono da festa. Né? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado. Opa! O noivo será tirado. Ah, meu Deus. O que é ser tirado? Ser tirado é sair de forma espontânea? O que é ser tirado? Hã? O noivo será tirado, forçado, né? À força, com violência. E então, este noivo, que é o mestre, que é o dono da festa, que veio trazer a boa nova, será tirado. E aí sim, eles deverão jejuar. Na ausência do Senhor fisicamente, eles deverão jejuar. Aí, jejuarão. Muito bem. Mas enquanto o mestre estiver com eles, ele diz que não faz sentido jejuar. Né? Então, ele diz assim: porque o remendo novo, um pedaço de pano novo, repuxa o pano velho. É como perguntar assim: quem dentre nós aqui que tem uma calça velha com tecido podre, extremamente podre, corta um pedaço de um pano novo, virgem, que talvez ao ser lavado vai encolher, né? E vai colocar nessa roupa velha? Quem faz isso? Ele fala aqui: o rasgão
fica maior ainda. Na hora você costura, qualquer movimento esgarça, não é? Desfia, não dá certo. Calça nova, remendo novo. Depois ele fala, ninguém põe vinho em odres velhos. Os odres eram vasilhames de couro de cabra. Os odres eram vasilhames de couro de cabra, que a cabra era sagrada, né? E aí, ele fala, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. Então vamos lá. Odres era o vasilhame de couro de cabra. Então ele fala, quem é que põe vinho novo em odres velhos? Ora, os odres velhos, portanto de couro velho, o vinho passa por uma fermentação, estufa e vai rasgar o couro velho. O couro velho não está preparado para receber o vinho novo, que passará pela fermentação, que passará por um processo de maturação, vamos dizer assim. Entende isso? Olha outro exemplo que ele dá. Os odres velhos e o vinho se perderão. Se você coloca vinho novo em odres velhos, vai perder os dois. O odre por quê? Vai rasgar. Começa ressecando e vai rasgar, porque o vinho quer espaço. O couro é velho. O vinho é novo. Não vai combinar. Vai perder o vinho, então ele fala, perderá o vinho e perderá o odre. Não tem jeito. Vinho novo em odre novo. Calça velha, remenda com tecido velho. Ou seja, você corre o risco de perder os dois. Por isso, vinho novo em odres novos. O que acontece, trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, mesmo sabendo que eles tinham saído da casa de Levi ou de Mateus, como queiram, eles não estavam em jejum por conta disso, eles estavam em festa. Porque um homem que era cobrador de impostos, que era detestado pelo povo, que explorava as pessoas, que cobrava mais do que as pessoas deviam, que tiravam bens, vida, casas das pessoas, passou para o lado de cá, para o lado do bem. Então é por isso que eles estavam em festa. A pergunta é, você tem colocado vinho novo em odre velho na tua vida? Ou você consegue se desapegar dos odres velhos e aceita o vinho novo em odres novos? Porque quando nós passamos uma vida batendo naquela tecla, nós estamos colocando vinho novo em odre velho. Quando nós passamos uma vida colocando a culpa ou dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou nós estamos colocando vinho novo em odres velhos. A gente não muda, a gente não recicla, a gente não melhora, a gente não renova. O vinho é bom, mas o odre que você está colocando, irmão, a vida inteira batendo naquela tecla. E é como eu já falei, quando nós éramos crianças, tudo bem, tinha desculpas. Agora que somos adultos, nós temos a obrigação de nos curar.
de buscar a nossa cura interior, os nossos traumas, os nossos medos, deixar certos rancores, angústias, ódios para trás. Cara, vinho novo, irmão. Odre novo, novos tempos. Acompanha, renova. Tira a casca, troca o couro, a pele, a pena, sei lá. Mas muda, pelo amor de Deus. Sai da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou sempre assim, vou ser sempre assim. Não. Não tem síndrome de Gabriela aqui. A vida não tem tempo para isso. Ai, ele que aceite, eu nasci assim, eu sou assim. Não, você não é assim não, você pode mudar. E você trate de mudar, porque ninguém mais está te suportando. Trate de mudar. Trate de ser mais amável, trate de ser mais amigo, trate de ser mais parceira, trate de ser mais fiel a você mesmo, trate de ser leal, trate de ser agradável. Porque, cara, teu odre está rasgando escancaradamente e só você não está percebendo que o seu vinho está se desperdiçando pela vida, pela jornada da existência. Até quando nós vamos perder o nosso bom vinho da vida por conta de ficar depositando em odres velhos, em vasilhames furados, em barris trincados, rachados? Não serve, não serve, e pronto. Ah não, eu vou pôr um remendinho aqui, aí aparece um rachado do outro lado, não, eu vou pôr outro remendinho aqui. É um barril de remendos, é ou não é? É quase uma coxa de retalhos. Como que alguém pode viver com uma vida tão remendada? Não aceita o novo, não aceita mudar, não aceita ser diferente, não aceita o eu interior que mora aí dentro, que você tem brigado com ele, que eu tenho brigado com ele. Nós precisamos renovar. Tem coisas e coisas que a gente vem fazendo há anos e não nos deparamos que já perdemos pessoas do nosso caminho, outras se afastaram, porque não suportaram a nossa mesmice em não querer mudar, e não aceitar ser melhor. Vinho novo acompanha odre novo. Odre novo requer vinho novo. Você quer colocar o impossível dentro do odre? Não vai dar certo. Olha para a sua vida. Você vem colocando vinho novo em odre novo ou em odre velho? Ai, nada para mim dá certo. Ai, minha vida não anda. Você faz todos os dias, durante anos, a mesma coisa, do mesmo jeito, e você quer resultado diferente? Não terá. Não terá. Muda, faz diferente, começa de novo, muda o caminho, o roteiro, o pensamento, a forma de pensar, de agir, de falar, se dirija com ele de outra forma, de forma mais amável talvez, seja mais compreensível. Entende isso? Ai, ele veio com 3 pedras para cima de mim, mas você foi com um caminhão para cima dele? Entende isso? Então, nós precisamos entender isso. É uma briga. Esse evangelho, em resumo, é uma briga entre o novo versus o velho. E nós precisamos deixar o homem velho. Nós precisamos deixar a velha mulher que existe em cada um. Nós precisamos deixar a velha criatura, porque uma das coisas que o mestre fala é que eis que farei de vós novas criaturas, não é? Ou senão ele fala, eis que tudo se fez novo. Mas nós queremos continuar na mesmice. Nós não conseguimos desapegar. Nós não conseguimos
que será que nós teimamos tanto, mesmo sabendo que o couro do nosso odre está rachando, que nós estamos desperdiçando vinho durante a vida, e nós insistimos em coisas que já eram para ter sido abandonadas. Aqui, o mestre está falando que os fariseus estavam presos a leis antigas e não se despertaram que a boa nova, que é o Cristo, chegou. E Deus é o Deus é o Deus do amor. E ele dizia, não é o homem que vive para a lei está a serviço do homem. O senhor não sabe que não pode apanhar espiga de sábado? Pô, meus discípulos, meus apóstolos estão com fome. Então, por causa da lei, eu vou deixar meu povo passar fome? O senhor não sabe que não pode curar de sábado? Ah, tá, então não pode curar e eu vou deixar meu povo com dor, em sofrimento. O senhor não sabe? Tudo por causa da lei. E nós, muitas vezes, somos legalistas demais, excessivamente, e esquecemos de amar. Nós estamos apregados à lei, estamos apregados a padrões, estamos apregados... Ai, você abraçou ele? Imagina. Ai, eu vou te cumprimentar assim, porque se alguém me ver te abraçando ou falando com você, eu vou. Cara pálida. Qual o problema? Você está preso a padrões da sociedade, é? Alguém põe comida na tua mesa, paga as tuas contas? Ou você vai lembrar que ali dentro existe um ser humano e que necessita desse abraço, dessa palavra, desse carinho, desse ombro, desse aconchego? Não, fica aí preso a padrões, a leis e não sei o quê. Como esses fariseus. O senhor não sabe? Nossa, o senhor curou um leproso? Não encosta em mim. Se tornou impuro já. As tolices da vida. E nós temos tolices dessas dentro da nossa vida. Nós temos tolices dessas. Uma simples. Você vai lá? Né? Você vai lá? Cara, desculpe. Eu vi Deus lá. Eu tive uma experiência com Deus lá. Eu vivenciei coisa que eu não tinha vivenciado até hoje lá. É isso que me faz ir lá, né? Nós temos que falar isso para as pessoas. Nós temos que chutar o odre delas e deixar rasgar e vazar esse vinho e falar, filha, providencia um odre novo para a tua vida, acorda. Se mova, meu filho, anda, abre essa cabeça de jirico. Quantos anos você tem? E faz 50 anos que você está pensando desse jeito. Não mudou e você acha que todo mundo tem que te suportar, tem que te aceitar assim, você não muda, você é imutável, você está naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, sempre Gabriela. Ah, tá, então vai sempre assim. Se está bom para você, não esquece que você está sozinho, tá? Né? Você vai olhar para trás, do lado, para frente, e você está sozinho. Por não ter mudado, por não ter melhorado, por ter passado uma vida inteira colocando vinho novo em odre velho. Renova, muda, amplia, se abra para o novo, aceite, esteja aberto. Entende isso? Então, que nós possamos, com esse evangelho, que eu acho maravilhoso, e aí o jejum foi lá para o chão, né? Jejum. O mestre falou assim, que adianta vocês jejuarem e se expõem nas esquinas, nas praças públicas, louvando, dizendo que estão jejuando, mas rouba esse nosso povo.
se acham melhores que todo mundo, só vocês herdarão o céu. Rezam alto em praças públicas para que as pessoas olhem, para que chame atenção. Entram com as melhores roupas nos templos e colocam joias, colocam moedas caríssimas de ouro. Mas a vida de vocês, por dentro, é vazia, é oca, não tem sentido. Então, ou seja, não anda no compasso, né? É tudo vazio, é tudo oco. Como é que é, pão bolorento? Como é que é? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É isso aí. É isso aí. E tem um monte de gente andando vazia no mundo de hoje e colocando defeito na tua vida. Tem um monte de gente vazia no mundo de hoje e falando que você não presta. Tem um monte de gente vazia hoje que não tem nem brilho nos olhos e reparando a tua roupa. Filha, não é a minha roupa que você tem que olhar. Como é que você está por dentro? Né? Reparando a tua casa, reparando o teu carro, reparando o teu trabalho, reparando a tua alegria. Então eu encerro esse evangelho maravilhoso com essa frase que ele fala: vinho novo em odres novos. É a mesma coisa do mestre estar falando assim: gente, pelo amor de Deus, muda, abre a cabeça, faça diferente, renova. Renova. Se abra, aceite, esteja pronto, esteja aberto. Não, porque eu fui criado assim. Para com isso. Isso é idiotice. Não vamos perder os princípios, concordo. Mas eu devo estar aberto para o novo. Não é? Eu devo estar aberto. Eu necessito estar. Das espécies só sobrevivem aquelas que se adaptam. Das espécies só sobrevivem aquelas que se adaptam. Aquelas que não se adaptam ao clima, às mudanças, à natureza, são exterminadas. Ou seja, todos aqueles, ainda que humanos sejam, que não se adaptam, que não se abrem, que não se renovam, que não mudam, naufragarão. É como se perdesse a própria existência. Né? Que assim seja. Parece que o pessoal está assim, pensando, né? Para vocês que estão aí em casa nos assistindo, pensa nisso. Mude. Pense no novo. É preciso ter um diferencial, porque igual quase todo mundo é. Eu estava assistindo um programa de TV esses dias e uma jurada falou para uma pessoa que se apresentou, que tem um pensamento, eu não sei de quem é a frase, que diz assim: vocês riem de mim porque eu sou diferente. E eu rio de vocês porque vocês são todos iguais. Interessante, né? Quem sai na vantagem? O diferente. Tem o seu diferencial. Busque o seu diferencial. É isso que nos faz chegar ou conquistar. É isso que nos faz vencer. Porque fazer o mesmo que todo mundo faz é só mais um. Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti para que abra diante de nós um novo mundo de entendimento, de sabedoria, de oportunidade, de clareza, de luz. Eu não quero mais voltar, nós não queremos mais voltar, porque caminhamos até aqui, Senhor. Já se faz necessário que nos despertemos,
para olhar a vida com outros olhos, sentir outros sabores, o cheiro do bem, da graça, do milagre, da cura, da vitória. Nos ajude, Pai, a cada dia, a cada hora, incessantemente, a enxergar o novo. Se nós entendermos isso, principalmente nos momentos de desafio, já valeu, né? Já valeu. Em resumo, não dá mais para voltar. Desejo a vocês que essa noite a gente possa pensar e durante essa semana pensar sobre tudo isso que foi partilhado nesse evangelho tão rico e tão maravilhoso. Vinho novo em odres novos. Será que eu preciso mudar? O vinho é bom. E o odre? Pensa nisso. É sempre um prazer poder trazer a boa nova e saber que essa energia não tem parede, não tem distância, não tem limite, e que assim Oxalá te abençoe. Gratidão pela sua companhia. Deus Pai, Criador de todas as coisas, nós nos agradecemos imensamente pela noite de hoje. Agradecemos ao nosso amado irmão Bezerra. Gratidão. Que vocês possam retornar às terras espirituais, sempre deixando paz e luz a cada um de nós. Aos amigos que nos orientaram, aos que aprenderam juntos, a nossa gratidão. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção.